Ontem ocorreu um problema aqui na gravação e eu não consegui prosseguir, mas achei que era o suficiente o que estava gravado, né, até então. Não fui eu que cortei, não fui eu que interceptei a gravação, simplesmente o aparelho parou de gravar ali. Bem, Deus, Ele dá a terra, e nessa terra você trabalha, você constrói, você luta. Foi exatamente o que Deus fez com Israel. Deus o tira do Egito, lhes dá uma terra, e eles então, sob a bênção de Deus, começam a trabalhar, começam a construir as suas casas, começam a construir os palácios, construíram o templo e por aí foi. Mas essa terra foi perdida por causa dos pecados, inclusive dos dirigentes daquele povo tão amado, tão querido e pelo qual Deus tanto fez. Em função disto, o povo é levado em cativeiro para Babilônia. E ao final de 70 anos, este segundo Isaías, este Deutero Isaías, ele divisa que aquela palavra de Deus, que inclusive foi profetizada que o povo iria passar por aquela situação. Foram várias profecias. Deus dando oportunidade do povo se corrigir, mudar de conduta. Então o cativeiro babilônico, ele estava anunciado profeticamente, mas o povo não deu ouvidos e foi para lá. Mas logo que o povo saiu para lá, não demorou e as profecias, que também já eram ditas, quando o cativeiro babilônico foi profetizado, também junto a essas profecias já haviam concomitantemente as profecias de restauração daquele povo, que Deus os tiraria daquele cativeiro. Olha como Deus fala, muito antes de ambas as coisas acontecer. Deus falou não somente daquela escravidão, daquela deportação, daquele sítio que o povo enfrentaria, mas também já havia dito pelos seus profetas que ele os tiraria daquela condição, daquela situação. E após o cativeiro, assim que o povo estava no cativeiro, surgiram muitos oráculos, muitas profecias, no sentido de que Deus os tiraria de lá. Porém, para o povo que saiu do território de Israel para o território de Babilônia, 70 anos é muito tempo. Quantas pessoas tombaram? Quantas baixas? Espontâneas, pela idade, pelos sofrimentos e tantos outros fatores. E, aliás, para acontecer uma baixa em nós, não precisa estar doente, não precisa estar velho, os novos, as crianças, né? Então, o tempo estava passando. E eles, escutando aquelas palavras, eles rememoravam tanto as profecias anteriores, muito antes do cativeiro, como aquelas profecias das quais eles eram praticamente contemporâneos, que haviam conhecido profetas que lhes eram contemporâneos e estavam dizendo que Deus os iria tirar. Então aquele profeta, ao final daqueles 70 anos, estava se aproximando aqueles 70 anos de cativeiro, ele divisa que a palavra de Deus, aquelas profecias, iriam cumprir-se. Palavras de profetas que já nem mais existiam. Mas ele entende que aquilo era uma palavra de Deus e iria cumprir-se. E ele, então, faz aquela grande análise que já falei para vocês, assim como Deus tirou o povo do Egito, ele vai tirar agora da Babilônia, assim como ele deu uma terra, agora ele vai levar o povo para uma cidade reconstruída.
Ele vai escolher um alguém, ele vai ungir um alguém, ele vai capacitar alguém para realizar esta empreitada, para realizar esta missão. Então, uma das coisas que precisamos compreender aqui é a soberania de Deus que está implicada. Olha aqui, olha o texto. Vejam o meu servo, a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido, nele tenho o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito para que promova o direito entre as nações. Isto aqui é sério, queridos. O batismo cristão, repito-me, não é o batismo de João Batista. A igreja não batiza com o batismo de João Batista. Repito-me, João Batista não batizava com a fórmula trinitária. A fórmula trinitária, ela é exclusiva de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, que enviou os seus apóstolos, os seus discípulos, a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este ponto também precisa ficar claro para todos nós. Então, mas vamos ver a soberania de Deus. Ele está escolhendo. Ele está colocando sobre o seu ungido o seu espírito, para que ele promova o direito e a justiça entre as nações. Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, não tem uma coisa estranha em tantas pessoas que arrogam-se cheias do Espírito Santo, do Espírito de Deus? Pessoas más, pessoas desonestas, pessoas que intencionalmente lesam as outras pessoas. Intencionalmente. Não é um acidente, não é uma circunstância. Não. Ela já está planejando aquilo. Quando ela se aproxima de outra pessoa, ela já tem na cabeça todo um esquema. Ela quer usar, ela quer manipular aquela pessoa. Ela quer fazer daquela pessoa um boneco de engonço, que ela possa manipular as cordas aqui segundo a sua imagem e semelhança, segundo o seu querer. Uma coisa é um acidente que aconteceu, você se aperreou, enfim, e você quer resolver aquilo. Mas muitas pessoas, você já imaginou uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, uma pessoa que se diz cheia de Nossa Senhora, que reza o rosário todo dia, que reza 1000 ave-marias constantemente, e essa pessoa quer se apossar de algo que não é dela, que ela sabe que ela não pagou, que ela sabe que ela não adquiriu aquilo com recursos próprios, que ela sabe o contexto no qual uma determinada situação aconteceu e agora ela quer se apropriar daquilo e se diz cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. É um exemplo básico, queridos, é um exemplo básico. O batismo precisa passar por esta compreensão. O batismo não é mágica, tá? Não. Deus tira o povo do Egito e lhes dá uma terra. Para eles, entre o sair do Egito e tomar posse daquela terra, 40 anos de caminhada, de deserto, de luta, de manifestação de Deus, de cuidados de Deus, Deus cuidando do povo durante a noite, durante o dia.
A soberania de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa sobre a qual vem o Espírito Santo, ela é uma pessoa que promove o direito, a justiça entre as nações. Aqui não se está falando simplesmente de um governador, de um presidente, do bispo, do papa, do diretor supremo de uma empresa, não. Este direito, esta justiça, ela acontece no meu território pessoal, familiar, eclesial, pastoral, onde quer que eu esteja. O Espírito de Deus está relacionado ao direito, está relacionado à justiça. E quanta injustiça a gente vê por aí. Quanta coisa feia, terrível, que nos recusamos a acreditar. Pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem salvas. Pessoas destruidoras. Pessoas que se comprazem em caluniar as outras. Pessoas que se alegram em puxar o tapete das outras. Pessoas cheias de inveja. Pessoas cheias de ranço do inferno. A segunda leitura da liturgia de domingo, estou falando sobre o batismo, a solenidade do batismo de Jesus. Estamos na primeira leitura. Permitam-me um versículo. A segunda leitura é Atos, capítulo 10, do 34 ao 38. Atos, capítulo 10, do 34 ao 38. Vejamos o versículo 37. Isto aqui vai acontecer, Pedro estava na casa de Cornélio, né? Depois você lê com calma esse episódio para você ver o contexto no qual é o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tá certo? O evangelho indo ao ambiente pagão por meio de Pedro. Novamente, a soberania, o protagonismo de Deus. Não foi Pedro que tomou a iniciativa para ir à casa de Cornélio, foi Cornélio que o mandou chamar lá em Jope. Mas por que Cornélio mandou chamar Pedro lá em Jope? Pela soberania de Deus. Ele era um homem caridoso, era um pagão. Eu não vou abrir, vou me calar por aqui. É outra situação que quantas e quantas vezes nós achamos que nós... quem é que do projeto Maria Santíssima? Não, sai de lá. Quantas vezes a gente acha que só o nosso trilho é o perfeito? Lá não tem Deus. Lá não tem nenhum vínculo com Deus. Lá não tem nada de Deus. Ei, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, ver as suas obras e ser sábio. Deus é Deus do universo todo. Do universo todo. Cornélio manda chamar Pedro porque ele teve uma visão de Deus. É sempre Deus o supremo protagonista da situação. Assim como ele coloca o seu espírito sobre aquele ungido que ele escolheu, Isaías 42, para promover o direito, a justiça entre as nações, ele também está lá agora, produzindo em Cornélio uma visão, uma necessidade. E entendamos, eu tenho visto, Cornélio, Deus dá as tuas orações, as tuas preces, os teus jejuns, as tuas esmolas, a tua honestidade, a tua fidelidade. Deus tem visto isso tudo. Mas era necessário algo, era preciso dar um passo a mais. Então, ele manda chamar Pedro para que, depois você lê o capítulo 10. O que me interessa é isto aqui agora. Atos, capítulo 10, versículo 37 seguintes. Vocês sabem, na casa de Cornélio,
Pedro dizendo: o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Ponto. Começa o versículo 38. Eu me refiro, Pedro dizendo, a Jesus de Nazaré. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com Jesus. Talvez você não tenha entendido. Vamos voltar para Isaías 42? Vejam o meu servo, a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido. Nele tenho o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito. Para quê? Para que Deus colocou sobre ele? Para que Deus coloca sobre mim, sobre você, sobre todos nós, o seu espírito? A resposta está aqui. Para que promova o direito entre as nações. Para que promova o direito entre as nações. E Jesus andou, eu me refiro a Jesus de Nazaré. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para que ele andasse por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Queridos, sobre quem está o Espírito de Deus, não há lugar para injustiça, não há lugar para maldades, não há lugar para essas coisas terríveis que a gente vê por aí. Observe, analise. Eu não preciso dizer nada mais aqui. Há um diferencial. João está dizendo, Pedro está dizendo o que aconteceu com Jesus de Nazaré após o batismo pregado por João. Será que já aconteceu alguma coisa nova, transformadora na nossa vida? E por favor, vamos compreender que Jesus, ele estava na fila, ele entrou na fila dos pecadores, sem ser pecador. Ele não tinha necessidade de entrar naquela fila. É tanto que o próprio João vai dizer, que negócio é esse, rapaz? Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse, deixa, para que se cumpram todas as coisas. Isto é sério, queridos. É sério demais. O que tem acontecido na minha vida? E agora eu vou pegar um ponto aqui para a gente fechar este momento aqui. Existe uma acusação protestante. Bem, não é do autoprotestantismo, porque o autoprotestantismo reconhece o batismo das crianças, inclusive batiza as crianças, mas existe aí uma diluição do protestantismo que não aceita esse batismo, porque a criança não tem a faculdade intelectiva. Pega-se o texto bíblico ao pé da letra, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A criança, embora seja intelectiva, ela não é intelectualizada. Ela será intelectualizada no decorrer do tempo, mas naquele momento
ela não tem a faculdade de escolha. O senso da razão para querer e para não querer, para crer e para não crer. Tudo bem. Vamos olhar para aqueles que recebem um batismo quando adultos. Este crê. Este vai ser batizado em plena razão, em plena consciência das suas decisões, ele está escolhendo, eu decido crer em Jesus e agora ele é o meu Salvador, eu quero receber o batismo. Pois é. Vamos tirar aquelas crianças que foram batizados em criança, né? Que não tinham consciência de nada. Ignora-se o que vai acontecer com aquela criança depois daquele período, os elementos, as ferramentas, os sacramentos que a Igreja Católica tem para instruir aquela criança naquilo que já aconteceu na vida dela. Chancelado pelo sacerdote, pela igreja, pelos pais, pelos padrinhos. Não, este que foi batizado em adulto, este sim. Pois é, queridos, estas coisas tão ridículas a gente verifica exatamente no meio desses adultos, que disseram em consciência, fizeram uma escolha consciente do que queriam. Como pode alguém que nasceu de novo? Como pode alguém que em ipsis literis recebeu o batismo por imersão, passou lá meia hora dentro d'água, não, este aqui está apurado, este está batizado? Como pode? Coisas tão inomináveis acontecerem. A igreja está dizendo que o batismo é um marco divisor na nossa vida. É necessário que tomemos posse. É necessário que busquemos compreender a cada dia. E o batismo? Eu fui batizado já adulto, já está há 10 anos, 20 anos. Eu tinha 15 anos, 18 anos quando me converti. Já fazem 40 anos. Ei, o batismo é algo para toda vez que a gente entra embaixo do chuveiro, toda vez que a gente pega um pouco de água na pia para lavar o rosto, passar uma água na cabeça, é para nós nos lembrarmos do santo batismo. É para sermos pessoas nascidas de novo, a cada dia. Não é algo que ficou lá não sei quantos anos atrás. O elemento água que faz parte do batismo é exatamente para eu lembrar-me desta natureza divina, deste enxerto no povo de Deus, esta vida nova. Vós bem sabeis o que aconteceu com Jesus de Nazaré depois do batismo pregado por João. O que nós somos depois do nosso batismo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E a gente volta, ainda falando um pouco mais sobre este tema. Algumas pessoas pediram-nos oração. Desculpe que eu não anotei, poucas pessoas, tem uns 2 comentários, 5, 6 comentários, e 2 pessoas pedindo oração. E perdoe-me que eu não consegui anotar o nome das pessoas. Mas eu quero, nesse instante, junto com você, fazer uma pequena oração por tantas pessoas que estão necessitadas da graça de Deus. E eu quero fazer esta oração, convidando Maria Santíssima, ela que é a saúde dos enfermos, refúgio dos cristãos, que ela possa interceder por todas essas pessoas que estão carentes e necessitadas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão vivendo situações tão trágicas na sua vida, na sua história. Quantas pessoas que perderam o seu senso natural para serem uma pessoa artificial. Quantas pessoas que abriram mão da sua essência para se tornarem pessoas robóticas, pessoas cinzentas, apáticas.
e agora estão vivendo essa situação tão triste, tão caótica que estão vivendo, e não tem força. Mãe querida, você, mãe que foi a cheia do Espírito Santo, interceda por estas pessoas, por cada um de nós, os degredados filhos de Eva, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sobre todos nós, sobre a sua vida, sobre aquele seu familiar, sobre aquela pessoa pela qual você está pedindo, intercedendo e suplicando uma graça, sobre a sua família. Queremos também colocar o Dom Luiz Henrique, o nosso bispo diocesano aqui da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, que está em tratamento quimioterápico. Sobre todos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.